Estas ações podem fazer parte da tua carteira de investimento ou até mesmo estás a acompanhar para investir num futuro muito próximo. Hoje quero fazer contigo uma análise dessas empresas e verificar o que é que pode acontecer nos próximos tempos. Olá, eu sou o Gil, seja muito bem-vindo ao Dinâmica do Mercado. Tenho aqui já o gráfico de uma grande empresa, da Kraft Heinz, desde que fez a junção entre a empresa Kraft Heinz, tornou-se a quinta maior empresa do mundo ligada ao setor da alimentação e de bebidas, e sabemos que é o grande acionista desta empresa, toda a gente o conhece, um grande investidor, o Warren Buffett. Sabemos que, se analisarmos aqui o portfólio da empresa que ele tem, o seu fundo de investimento, verificamos que atualmente ele tem um pouco mais de 26% da companhia, um pouco mais também de 9 mil milhões de dólares investidos na Kraft Heinz. Verificamos então que o gráfico da KHC nos últimos tempos não tem sido famoso, desde 2017 tem vindo numa tendência de queda. Verificamos também aqui pelo gráfico, e é muito fácil verificarmos aqui, que é uma empresa que tem distribuído dividendos. Se eu clicar aqui verificas então quais são o valor do dividendo que ele tem distribuído ao longo do tempo, e sabemos que agora, após um período mais lateral, está aqui a querer mudar o seu comportamento. Vamos ver se realmente qual é a perspectiva curto, médio prazo. Se analisarmos aqui desde março de 2019, ele tem vindo aqui a cair. No entanto, se colocarmos aqui uma linha, verificas que o indicador, o oscilador RSI, tem criado aqui uma divergência positiva. Isto nota-se mais num gráfico de semanal, no entanto também podes ver que neste período também está a mudar o seu comportamento. Acaba por criar aqui fundos muito próximos. Há aqui um período mais brusco por causa também de um período que passamos por causa da pandemia Covid-19, e depois, como outras empresas que começaram a reagir em março, acaba por recuperar, romper o seu anterior topo, aqui nesta zona dos 33,78, e volta aqui a lateralizar, fazendo aqui uma correção. O que é esperado então para a Kraft Heinz nos próximos tempos? Por um lado, é bom que ele tenha encontrado este período de lateralização após este forte movimento de queda. Podemos ver que ele saiu aqui da zona dos 97 dólares e veio parar aqui à zona dos 19 dólares, praticamente dos 20 dólares, 19,99 foi o seu mínimo, e verificamos que agora temos a possibilidade de vir a evoluir. Se verificarmos também aqui anteriormente, verificamos que existe aqui, estamos aqui a falar de um forte gap de baixa, com mais de 20% em que ele abriu em relação à sessão anterior, e verificamos que ao longo do tempo também tem criado aqui pequenos gaps ao longo desse período. Sabemos que atualmente, sabemos pelo gráfico que agora começa a melhorar as coisas. Alguns investidores, até pelo gráfico semanal, poderiam estar aqui a analisar mais ou menos esta figura do ombro, cabeça, ombro invertido, daria aqui um target bastante animador, bastante mais positivo, vir cá para cima, para a zona dos 50 dólares, sensivelmente, e verificamos que nos últimos tempos também tem criado aqui aquilo que todos os investidores desejam, uma estrutura de mercado ascendente a contrariar a tendência predominante. Atualmente está bastante melhor, tendência ascendente, um período de correção, encontrou aqui nesta zona dos 28 dólares suporte e está novamente a relançar um movimento ascendente. Sabemos que é muito importante que agora que ele venha a quebrar os 36, 37, pelo menos essa é a perspectiva de muitos investidores. Sabemos que ainda muita coisa pode acontecer entre os 36, 37 e os 28, 57, já que ele poderá não evoluir logo de imediato, fazer o rompimento deste anterior topo e começar a progredir numa tendência ascendente. Poderá chegar aqui, realizar um falso rompimento e novamente realizar aqui uma correção para um período mais lateral, e sim é que será relevante observar Kraft Heinz uma perspectiva, pelo menos para quem tem uma perspectiva mais de médio e longo prazo, porque poderia então lançar um movimento ascendente numa tendência mais forte ascendente e poder vir a evoluir e começar a realizar aqui uma retração bastante mais forte face ao movimento de tendência descendente que ele realizou desde 2007. Se ele vier para esta zona dos 45,06, eu diria que é muito provável, estamos a falar de uma valorização na ordem dos 30%, sensivelmente, eventualmente poderá até vir aqui esta zona dos 48 dólares, estamos a falar de 40%, no curto, médio prazo. Sabemos que não é nada comparativamente à queda que ele realizou, mesmo se eu colocar aqui uma retração de Fibonacci, vamos aqui colocar então uma retração desde o seu anterior topo mais relevante, e aqui estamos a falar em 38%, a segunda retração de Fibonacci, aqui nesta zona. Verificamos aqui nos 38,51 é a primeira retração, poderá fazer aqui então um reteste, fazer um rompimento e um reteste. Se ele tiver força, então vamos progredir, não vamos parar, vamos evoluir numa tendência ascendente. Se começar a não haver tanta força dos investidores, não estarem muito certos daquilo que vai acontecer aqui nesta zona, teremos aqui uma correção e posteriormente sim, poderemos ter essa tentativa então de superar e recuperar os 45, 48 dólares por ação. Eu diria que são targets com muita probabilidade de vir a acontecer, vir a fechar também o seu gap de baixo e vir a posicionar-se nesta zona. Se eu reduzir o gráfico, verificas as zonas mais relevantes, que estão aqui nos 61,27, o mínimo,
teve aqui um período mais lateral, acaba por fazer um reteste, evolui eventualmente aqui esta zona, porque serviu mais de suporte. No entanto, eu diria que entre os 61 e os 80 são as zonas mais relevantes nesta queda. Aqui foi resistência, deu suporte e depois tornou resistência. Terá uma grande validade a longo prazo, curto, médio prazo poderá ser esta, mas sabemos que existe aqui trabalho a fazer e também é necessário que haja força compradora para projetarmos movimentos, pelo menos 100% do anterior movimento de tendência, para progredirmos para esta zona dos 48,50 dólares por ação da Kraft Heinz. Outra empresa americana é a Intel, com a designação INTC. Verificamos que a Intel, nos últimos tempos, curto, médio prazo, verificamos que tem estado aqui numa situação bastante delicada. Esta zona dos 43,92 acaba por servir de suporte, não rompeu os anteriores. O anterior fundo mais relevante, que era aqui nos 42 dólares e 86, e o principal, esta zona dos 42,36. É muito importante que venha a respeitar esta zona curto, médio prazo, e verificamos, se reduzirmos o gráfico, acabamos por perceber qual é o seu máximo histórico, o seu topo mais relevante. Vamos aqui até o gráfico semanal para termos aqui esta percepção. Verificamos então que os 75 dólares e 81 é o seu topo e máximo histórico. Ao longo de muitos anos, os últimos 20 anos, acaba por corrigir, lateralizar e está novamente a regressar a esse topo, deixado aqui em 2020, em agosto. Verificamos que anteriormente vem no movimento de tendência, correção, período de acumulação e volta novamente a lançar um movimento ascendente. Verificamos pelo gráfico semanal a sua estrutura de mercado ascendente e também verificamos quais são os fundos mais relevantes nesse movimento. Anteriormente este e temos este que passa também a ser muito relevante e agora existe a perspectiva dele vir a evoluir. Eventualmente até poderíamos traçar aqui uma linha de tendência unindo este fundo, este e este. Ele acabou por fazer aqui um reteste, acabamos por ter uma linha de tendência ascendente. Verificamos como esta zona tem se tornado bastante difícil desde 2018, apesar de ele criar rompimentos do anterior topo, aqui na zona dos 57 dólares, acabava por corrigir, faz um rompimento, acaba por até negociar bem acima dessa zona que estava a servir de resistência, já que veio a negociar acima de 20%, mas depois também devolveu com uma forte correção essa mesma valorização. Verificamos como é importante que venha a recuperar então os 57,12, eu diria que poderá ser esse o objetivo de muitíssimo curto prazo. Eu diria que temos aqui grandes probabilidades de ele vir a negociar então nesta zona. Sabemos que esta zona dos 57,12 é uma zona de resistência, foi anteriormente, serviu de suporte aqui também. Anteriormente aproximou-se e rejeitou. Também verificas logo que tenho aqui já uma linha de tendência descendente, unindo os topos mais relevantes e acabas por ter aqui então uma linha de tendência descendente e está a aproximar-se. Sabemos que na última ação acaba por haver aqui uma pequena rejeição no topo, sabemos que estamos a negociar acima das médias móveis, mas ainda existe aqui algum trabalho por parte da Intel. Verificamos que tem havido aqui aumento de volume, verificamos também que nas últimas sessões tem existido também aqui compradores consecutivos, sabemos também que está a ser uma ação comentada por aí e verificamos que atualmente, na minha perspectiva, necessitamos de realizar aqui os seguintes movimentos. Eu diria que temos então um topo, um fundo, está a criar aqui novamente um topo mais alto que o anterior, será interessante que ele venha a evoluir um bocadinho mais, fazer uma correção, novamente um movimento mais forte e depois lateralizar uma correção da ABC e assim poderemos expectar que ele venha a evoluir no curto, médio prazo aqui para o seu anterior topo e mais relevante aqui nos 69 dólares e 29. Isto foi realizado este topo em janeiro de 2020. Por isso a perspectiva para a Intel curto, médio prazo será tendência ascendente. A perspectiva mais longo prazo é então regressar a este topo realizado então em 2000 e verificamos que estamos com um possível potencial médio, longo prazo, na ordem dos 50%. Por isso é uma ação que poderá ser interessante, sabemos que é uma ação que também tem distribuído os dividendos, é uma ação que tem bons fundamentais e acaba por também atrair muitos investidores com uma perspectiva de mais médio e longo prazo. No entanto, no muitíssimo curto prazo, necessita então criar aqui uma estrutura mais forte de mercado ascendente, uma tendência ascendente para lançar um movimento para regressar a esta zona dos 69,29, não esquecendo aqui que poderá sofrer algumas dificuldades nos 57 dólares. Outra grande empresa que poderia estar na carteira dos investidores é a Walgreens Boots Alliance,
conhecida também pela designação WBA, que ao longo dos últimos 10 anos, 12 anos, como ela tem vindo a evoluir, saiu aqui desta zona dos $21 e veio evoluir para os $97, com uma estrutura de mercado ascendente. Depois também acaba por devolver desde 2015, agosto de 2015, começa a mudar o seu comportamento e corrige e devolve e volta novamente a negociar numa tendência descendente. Verificamos que então, nos últimos tempos, algumas coisas estão a mudar com a Allgreens. Também verificas que é uma empresa que distribui dividendos, que, por exemplo, podemos verificar que a 15 de novembro de 2019 distribuiu 46 cêntimos por cada ação e o último dividendo que foi aqui, então, em 18 de novembro, 47 cêntimos por ação. Verificamos que, atualmente, unindo este topo e novamente aqui, uma linha de tendência descendente, também tem aqui na parte inferior e acaba aqui a mudar o seu comportamento num muitíssimo curto prazo. Verificamos que ao longo dos últimos 3 meses, sensivelmente 3, 4 meses, verificamos que qual é o topo mais relevante neste percurso, aqui nos 47, 48, e verificamos que aqui nesta zona dos $33 é o fundo mais relevante que temos. Mudou o seu comportamento, cria este movimento mais forte, rompe esta zona, faz aqui um pequeno rompimento, respeita esta linha que vinha aqui em informação, está novamente, após fazer esta retração às médias móveis, a relançar um movimento mais forte. Verificamos que na sessão anterior tivemos aqui uma sessão interessante, já que acabou por valorizar na sessão, esteve a valorizar praticamente 9%. Verificamos que na sessão seguinte já não foi assim tão forte, tem aparecido volume, temos ainda os osciladores, o RSI, com possibilidade de vir a evoluir, mas sabemos que temos aqui alguma dificuldade no muito curto prazo. Será essencial ele fazer esta quebra desta zona, poderá não fazer já que ele não quis romper na sessão anterior. Vamos ver se ele fará aqui uma pequena correção e posteriormente lança um movimento, ou se teremos mesmo na próxima sessão um forte movimento para regressar a este topo mais relevante num muitíssimo curto prazo, que é nos $47 e 48 cêntimos. Verificamos que também temos aqui nesta zona dos 49, 45 também uma zona relevante, o foi anteriormente, aqui na suporte, resistência, e se reduzirmos ainda mais o gráfico, verificamos que esta zona também é relevante no muitíssimo curto prazo. Está aqui mencionado o primeiro objetivo, nos 48,75, e o segundo objetivo que poderá ser atingido no muito curto prazo, aqui nos $55 e 97. Sabemos que aqui já está a ter aqui uma perspectiva melhor, mesmo que não venha a romper nas próximas sessões, mesmo que venha aqui a lateralizar, é expectável que a Allgreens Put Alliance venha a evoluir no curto e médio prazo e reconquistar novamente os valores que foram perdidos sensivelmente nos últimos 5 anos, desde que ele realizou aqui este topo nos 97,30. Verificamos também esta zona, pelo menos para ter aqui uma perspectiva de mais médio e longo prazo, que esta zona também foi difícil e, eventualmente, caso ele venha a evoluir no médio e longo prazo para esta zona, certamente vai encontrar dificuldades, já o foi anteriormente por diversas vezes e por isso também poderá fazer quando chegar aqui a esta zona. Por isso a perspectiva de curto prazo são estes primeiros objetivos, é ele vir aqui para esta zona, lateralizar novamente e posteriormente, caso venha o sentimento também do mercado ser favorável e depois também as receitas, a retoma da normalidade após este período de Covid-19, esperemos bem que seja mais curto, que em 2021 esteja tudo resolvido, teremos então possibilidade de caminhar para este possível objetivo nos $67, eventualmente nos $72, uma perspectiva mais otimista, mas também de longo prazo. Outra empresa que quero analisar contigo é a AMD, toda a gente a conhece, placas gráficas dos computadores, também processadores. Verificamos que foi uma empresa que beneficiou deste período mais complexo que estamos a viver, que é a Covid-19, porque verificamos que desde o princípio de 2000 o título valorizou na ordem dos 100%, 90%, um pouco mais. Sabemos que as tecnológicas acabaram por evoluir e ao serem favorecidas neste período mais complexo em que vivemos e verificamos que agora estamos num período mais lateral. Mas é importante analisarmos aqui o gráfico mensal e perceber o que realmente está a passar aqui com a AMD. Verificas que teve então este período forte, período lateral, lança aqui este movimento ascendente, temos aqui um forte volume a acompanhar a tendência ascendente, rompeu esta zona que era o seu anterior topo de 2000, sensivelmente por sim, de junho de 2000, verificamos que era nos 48,50, há um rompimento, há este forte movimento ascendente. Também verificas e facilmente verificas esta inclinação muito íngreme, muito vertical e que convém ter aqui algum cuidado. Facilmente também verificas que está em área
de sobrecompra pelo RSI e que necessitamos aqui agora de uma correção face a este forte movimento que ele tem, ou pelo menos que ele conseguiu construir nos últimos 5 anos. Por isso convém ter aqui algum cuidado com esta empresa, com a AMD, enquanto ele se mantiver uma tendência ascendente, tu verificas quais são os fundos mais relevantes. Aqui, por exemplo, era o anterior fundo, depois passou a ser este e atualmente deverá ser este nos 73,85. Após este período mais lateral, duplo fundo relança um movimento ascendente. Eu diria que esta zona dos 99, dos 100, 72 dólares poderá ser o seu target após este rompimento desta zona que está a servir já de resistência. Nesta zona dos 94 dólares e 28 já o fez aqui um rompimento e falhou, novamente uma sessão, na sessão anterior também não conseguiu vir a negociar acima desse valor ou fechar acima desse valor e agora eu diria que poderíamos estar neste possível cenário aqui de uma correção, posteriormente fazermos aqui o rompimento, eventualmente num cenário mais otimista chegarmos ainda a atingir os 106 dólares e depois poderemos passar por uma correção mais brusca e regressarmos novamente para esta zona. Por isso, a minha perspectiva em relação à AMD não é tão otimista como aos outros títulos. Eu diria que deverá estar aqui agora numa situação mais lateral. Estamos a falar que ainda poderá vir a evoluir na ordem dos 10%, 13%, 14%, mas eu diria que nos próximos tempos será um título a lateralizar e novamente a corrigir no médio prazo. Outra empresa, mas agora de um setor bastante diferente, já que é a empresa Onconova Terapêutica, também conhecida com o símbolo ONTX, uma empresa biofarmacêutica ligada a tratamento de câncer, e verificamos, se analisarmos a empresa, ou pelo menos o comportamento, já que ela veio a negociar no Nasdaq em 2013, convém aqui até reduzir o gráfico ao semanal para termos uma percepção do que é que tem acontecido com a empresa. Verificamos que desde que ela foi colocada em bolsa, não tem feito outra coisa senão cair. Agora vamos aqui reduzir ainda mais. Tu verificas o cenário complexo que tem sido esta empresa. Vamos aqui reduzir, verificamos então que ela atingiu aqui um máximo e depois cai sempre e não tem tido uma vida fácil nos últimos anos. Verificamos que se formos analisar a tendência, tem sido fortemente queda, sabemos que não há palavras para descrever fortemente a queda que teve. No entanto, existe aqui alguns pontos que tem vindo aqui agora a criar ultimamente, poderão ser relevantes para quem realmente acredita ou está ainda metido nesta ação. Não é uma ação certamente muito procurada, tem feito ao longo dos tempos alguns desdobramentos. Aqui foi anteriormente também se reduzir aqui, também houve novamente, não tem sido fácil. Verificamos que desde dezembro de 2019 ele acaba por criar aqui um duplo fundo, vamos aqui até aumentar isto, é uma ação com valor muito reduzido, atualmente nos 32 cêntimos. Verificamos o que é que ele fez anteriormente, vamos aqui até melhorar isto, deixou aqui a fundo nos 0,1027, cria este movimento, um forte movimento aqui, estamos a falar de um movimento que evoluiu 430%, devolve tudo, há aqui um gap de baixo e atualmente começa novamente a querer mudar o seu comportamento. Também verificamos que há aqui um aumento de volume comparativamente ao que vinha para trás, verificamos isso, tem vindo a criar aqui a quase uma linha de tendência ascendente, se uníssemos este fundo, tentarmos aqui, vamos até colocar isto melhor a esta linha, já que ela, ou até colocar aqui a escala logarítmica. Vamos aqui aumentar isto e verificas então, temos aqui este fundo, há aqui um reteste, acabou por conseguir respeitar esta zona e lança um gap de alta, corrige novamente e agora tudo dependerá do que é que ele vai fazer aqui. Sabemos que temos aqui este gap aberto, sabemos que criou aqui anteriormente uma zona relevante, na zona dos 0,2722, aproximou, rejeitou, novamente duplo fundo e relança um movimento ascendente e agora tudo dependerá do que é que ele vai fazer aqui. A perspectiva, ou pelo menos uma perspectiva mais otimista, eu diria que o cenário é dele vir a evoluir para esta zona dos 0,5073, poderá ser um cenário. Eventualmente, se surgir uma notícia relevante, já que no desenvolvimento então dessas moléculas com tratamento de câncer, poderíamos ter aqui um impacto para esta zona de $1,64. Isto se houver mesmo realmente uma notícia favorável, se houver aqui alguma mudança neste título. Sabemos que o título tem sofrido nos últimos anos fortemente mesmo e agora poderia haver aqui ser um título mais especulativo na ONTX. Poderia ter aqui um potencial, para já ainda não vejo esse potencial. Verificamos que há aqui um movimento ascendente anteriormente em zigue-zague, mas para já ainda não há nada de sólido. O que é que eu gostaria de ver? Gostaria de ver esta estrutura mais forte, uma correção novamente e posteriormente respeitar aqui esta zona para relançar um movimento mais forte, nem que seja especulativo, para ver aqui
para a zona de $1,56, que é o seu anterior topo. Eu diria que poderia ser aí, eventualmente já marquei aqui zonas num cenário muito otimista, ser muito favorável ao NTX, poderia vir aqui eventualmente para os 3. Estamos a falar numa situação mais de médio e longo prazo, a empresa também começar a ter outros resultados e sim podemos ter aqui uma perspectiva de longo prazo bastante mais positiva para a Onconova Terapêutica. Agora, mudando de setor, vamos analisar uma ação ligada ao setor petrolífero, a Galp Energia. Sabemos que é uma empresa também conhecida, mas para analisar esta empresa temos que analisar a matéria-prima, que é o petróleo, Brent futuros. Vamos analisar aqui o gráfico de contratos futuros e verificar o que é que tem acontecido nos últimos tempos. Verificamos então que há aqui uma recuperação por parte do petróleo, verificamos que acaba por chegar a esta zona, nesta zona mais complexa, nos $49, acabou por atingir este segundo objetivo, também uma zona de resistência, rejeita, acaba por criar aqui um suporte, vai fazer aqui um reteste, aliás, na zona dos $46,53 e relança novamente um movimento ascendente. Vamos até retirar estas linhas. A perspectiva é que a linha venha a evoluir ou possa vir a evoluir para esta zona mais complexa, aqui na zona dos $53, 54, 55. Se reduzirmos um bocadinho o gráfico, começamos a perceber que anteriormente esta zona também foi relevante. Zona de resistência, suporte, resistência, suporte, suporte e tudo indica que deseja caminhar nesse sentido, já que se analisarmos aqui esta estrutura, continua com uma estrutura de mercado ascendente. Poderíamos até eventualmente analisar assim um movimento ascendente, um movimento de correção e está a querer lançar um movimento ascendente novamente. Para já eu diria que o possível objetivo estará aqui nesta zona dos 54, 55. Estamos a falar de uma possível valorização do petróleo no curto prazo na ordem dos 10%. Verificamos facilmente para quem investe mais no muitíssimo curto prazo quais são os fundos mais relevantes. Estão aqui. Sabemos que está aqui a criar esta estrutura de mercado ascendente, está a negociar acima das médias móveis, começou a negociar acima da média móvel exponencial 200 períodos. Verificamos que agora aqui acaba por rejeitar a criar quase um duplo topo. Necessitamos sim agora de um período mais de estabilidade para relançar esse movimento que possa favorecer também as empresas do setor petrolífero. Agora, após esta breve análise ao petróleo, vamos analisar o que é que pode acontecer com a Galp Energia. Verificamos que a Galp Energia acaba por evoluir, acaba por fazer o rompimento desta linha de tendência descendente, até vou apagar para ficar com um gráfico mais limpo. Sabemos que esta zona também era relevante de suporte de longo prazo nos 7,82, dos 9,04 e verificamos a estrutura de mercado ascendente também aqui na Galp Energia. Por um lado, a perspectiva é que ele venha então a valorizar nas próximas sessões para esta zona, a valorizar mais ou menos 12%, mas poderemos ter aqui, vamos tentar prever qual será o cenário que ele pode aqui realizar. Poderíamos eventualmente traçar aqui uma linha, eventualmente até deste fundo. Verificamos então que há aqui uma linha de referência, verificamos que temos zonas de resistência, aqui na zona dos 9,83€, sabemos que esta zona dos 10,44€ por ação foi uma zona mais complexa de resistência, aqui também suporte, período também de suporte, acaba por ceder e poderá ser então o seu possível target, o primeiro target mais próximo para as próximas sessões ou para os próximos 15 dias, eventualmente no próximo mês. Verificamos que estamos para já pelo gráfico diário a negociar abaixo da média móvel exponencial 200 períodos, estamos para já a mudar o seu sentimento de mercado, que já estamos a negociar acima da média móvel exponencial 17,34 períodos e agora necessitamos sim de, eventualmente, podemos ter este movimento, um duplo fundo, criar aqui um reteste, porque esta zona passou a ser suporte, vamos aqui assinalar, vamos colocar até uma linha, agora aqui nesta zona de suporte na zona dos 8,72€ e depois dele criar aqui mais um movimento, relançar então um movimento mais forte para atingir este objetivo. Para já, essa primeira perspectiva é ele regressar para esta zona dos 10,40€. Depois teremos que analisar novamente, porque poderemos ter aqui depois uma correção novamente para estas zonas. Tudo dependerá do que é que vai acontecer nas próximas sessões com a Galp Energia nesta zona. Agora quero fazer contigo uma análise de uma empresa espanhola ligada ao setor das renováveis. Sabemos que um dos títulos aqui que eu vou analisar é a Audax Renováveis, uma empresa espanhola ligada também ao desenvolvimento e especializada no desenvolvimento de parques eólicos e também de produção de energia e é conhecida também como ADXR. Quando se analisa aqui o gráfico da Audax
Não é fácil nos últimos 6 meses, verificamos que movimentos de queda, sobe, queda e assim sucessivamente. Seria melhor observarmos o gráfico mensal e verificarmos o que realmente temos numa perspectiva mais de longo prazo. Verificamos que temos aqui um topo nos 9,87€, um fundo nos 27 cêntimos e está atualmente num cenário bastante diferente. Verificamos que tivemos aqui um forte movimento recentemente, na ordem dos 750%, isto realizado em 2018, realmente em 2018, e agora passamos por um período mais lateral nos últimos 2 anos. Verificamos que também temos uma estrutura bonita, diria eu, esta estrutura de mercado, início de mercado ou de tendência ascendente, topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior e agora necessitamos sim de confirmar esta zona. Verificamos que neste período lateral também poderíamos começar a traçar aqui umas linhas para criar aqui uma perspectiva de uma possível figura de tendência ascendente. Verificamos que estas zonas aqui assinaladas de 1,51€ têm servido de suporte aqui nesta zona. Acaba por realizar aqui em 2018, fez suporte novamente aqui em 2019, novamente em 2020, no início de 2020, novamente em agosto de 2020 e agora estamos aqui numa fase bastante mais delicada. Eu diria que para já será necessário que ele estabilize novamente nesta zona de 1,45€, 1,51€ para mudar o seu comportamento e começar a caminhar novamente para este possível topo 2,75€. Para já não temos essa confirmação, temos um título bastante confuso. No gráfico diário verificamos que não há tendência, até verificas que as médias móveis também não têm tendência, nem a média móvel exponencial 200 períodos. O preço acaba por vir a negociar acima, devolve tudo, rompe o seu fundo, como aconteceu aqui, cria este movimento, devolve, rompe, não respeita o seu anterior fundo, também não respeitou o anterior que tivemos aqui, acaba por criar este movimento, um duplo topo, reteste, volta a corrigir e agora seria importantíssimo que ele respeitasse e relançasse aqui um movimento, uma mudança de comportamento para conseguirmos quebrar este padrão que tem vindo a realizar nos últimos 2 anos. Eventualmente, para quem pensa e acompanha este título, quem tem estas ações, será importante verificar o que é que ele vai fazer aqui nesta zona, que ele venha a respeitar esta zona de 1,17€, que é um fundo mais relevante neste período todo, desde que ele faz esta correção, veio a respeitar, tem vindo a respeitar esse fundo e será importante que venha a respeitar num futuro próximo. Verificamos também que esta zona de 1,36€ também serviu de suporte anteriormente e esperemos então que seja aqui que venha a dar a sinalização de uma mudança de comportamento. Para quem não está ou para quem tem acompanhado, mas ainda não entrou neste título e deseja e acredita neste tipo de empresas de energias renováveis, observar aqui nesta zona qualquer mudança de comportamento, uma criação e a formação de um pivô poderá ser um bom sinal para poder vir a entrar e acreditar que venha aqui para esta zona. Estamos a falar de um possível target muito curto prazo, caso venha a respeitar esta zona, dele poder vir a evoluir 65%, eventualmente 95% no curto, médio prazo. Por isso, tem potencial, existe possibilidade dele poder vir a evoluir. Está numa fase mais complicada, mais em relação aos outros títulos que acabei aqui por partilhar contigo. Outra empresa que poderá estar ou poderia estar no teu portfólio é uma empresa francesa, a Gosun. Também as ações ou nos gráficos aparece como a LGAU, uma empresa francesa no desenvolvimento de projeto de veículos autónomos, a baterias, a hidrogênio, para aeroportos, para portos de navios, porta-contentores, entre outros serviços de logística e transporte. Por isso, é uma empresa que está a progredir, está em expansão. Verificamos que pelo gráfico diário e também a curto prazo uma tendência ascendente. Verificamos desde o seu anterior mínimo realizado então em março deste ano, verificamos que já evoluiu 1300% e se quisermos ter aqui uma perspectiva do que é a Gosun a médio e longo prazo, verificamos pelo gráfico mensal o que é que o título tem feito. É um título recente, cotado em bolsa em Paris, sensivelmente 10 anos, 12 anos, e verificamos então quais são as zonas mais relevantes. Verificamos que houve então este duplo fundo, acaba por romper, lateralizar e lança este forte movimento ascendente e agora tem aqui alguma dificuldade no curto prazo, já que temos aqui este topo,
acabou por dar aqui esta zona de resistência e poderemos ter aqui o finalizar deste movimento, para já de forte movimento de tendência. Sabemos que esta zona anteriormente também serviu de suporte por diversas vezes, resistência, e por isso o segundo objetivo desse movimento, já que o primeiro foi atingido nos 11,34 € e então o segundo objetivo está nos 15,60 €. Por uma correção, eventualmente aqui para esta zona ou aqui, e sim teremos que verificar a curto, médio prazo o que é que ela vai fazer depois disso. Para já é tudo muito prematuro, acaba por estar a negociar acima das médias móveis exponenciais 17 e 34 períodos pelo gráfico mensal, é bom. Sabemos que pelo diário estamos com uma estrutura do mercado ascendente e agora necessitamos sim de ver o que é que vai acontecer neste topo ou nesta zona mais de resistência, que poderá servir de resistência, e se depois disso começa a respeitar este fundo dos 4,50 €. Podemos ter aqui este rompimento, vir aqui numa correção, fazer aqui um duplo fundo, eventualmente com uma perspectiva mais otimista, e depois ele poder vir novamente a desafiar esta zona. Pelo menos essa é a minha perspectiva. Para já não temos esses dados, estamos a especular possíveis movimentos que ele pode dar, mas ter atenção aos fundos mais relevantes, que atualmente é os 4,42 €, o anterior está na zona dos 2,57 € e tudo dependerá então desta zona, tudo o que poderá vir aqui a realizar nesta zona. Em termos de longo prazo poderá ser interessante e certamente verificamos que tanto os veículos elétricos como os veículos autónomos tenderão a ter cada vez mais mercado a longo prazo. Outra empresa que eu quero analisar contigo é a Deltatron, uma empresa francesa. Também aqui no investing.com as ações estão com a sigla ALDR. Verificamos que é uma empresa que está a ser cotada a 2 cêntimos atualmente, e para termos aqui uma noção do que é que ela tem feito nos últimos tempos, ou pelo menos o comportamento em bolsa, verificamos que é uma empresa recente, cotada em bolsa, e verificamos que acaba por ser o caminho que ela tem tomado foi sempre de queda. Por um lado, verificamos que pelo valor não é muito bom o título estar neste preço, torna muito mais arriscado negociar um título a cotar a 2 cêntimos. Eventualmente, certamente, se fôssemos analisar os fundamentais, devem ser miseráveis, digamos assim. No entanto, eles fizeram investimentos ao longo do tempo. Muito possivelmente, se realmente a empresa conseguir solidez financeira, poderemos ter então um retorno desses investimentos que fizeram nos últimos 5 anos, 6 anos. Para já, o que sabemos é aquilo que está no gráfico, é o interesse comprador e vendedor, e não sabemos o que é que pode acontecer no futuro. Para já verificamos que chegou a este mínimo, nos 0,180, criou um topo, acaba por evoluir aqui neste movimento ascendente 250% em poucas sessões, sensivelmente umas 20, período forte de lateralização, de correção também. Verifica-se que houve aqui estes picos de volume, que interesse houve aqui anteriormente, quando começa aqui a mudar o seu comportamento, volta novamente e está a querer novamente aumentar o seu volume, estando a negociar acima das médias móveis 17 e 34 períodos. Para já não temos nenhuma confirmação que venha a evoluir, sabemos que temos esta zona de resistência, poderá vir a evoluir para esta zona dos 0,408, claro que esta possível evolução estamos a falar de 80%, mas se analisarmos aqui também o volume negociado, estamos a falar de 55 milhões de ações, 43 milhões de ações, e vamos ver o que é que poderá acontecer. Poderá vir a evoluir, poderá vir novamente a negociar nos 0,630, mas temos aqui uma perspectiva mais médio e longo prazo. Tudo dependerá se realmente agora a empresa começa a encontrar solidez financeira para permitir um regresso dos investidores, começarem a acreditar na empresa face aos investimentos que eles fizeram ao longo dos anos. Se analisarmos os indicadores, verificamos que desde esta zona, aliás, até vamos aqui a aumentar isto, verificamos que o MACD cria uma forte divergência entre este topo e este movimento, já que ele tem aqui o fundo, e verificamos que ele tem vindo aqui a criar uma forte divergência. Verificamos que o RSI, vamos aqui agora aumentar isto para se ver melhor, o RSI está nos 44, está a querer vir a evoluir. Sabemos que ainda não estamos a negociar acima das médias móveis e sabemos que tivemos aqui um forte movimento sempre de tendência descendente. Numa perspectiva dele vir a evoluir e se conseguir manter ativo este título em bolsa, vamos supor que possa haver aqui uma mudança de comportamento e, no melhor dos cenários, ele poder regressar a esta zona dos 0,8 e vamos então criar um cenário super especulativo numa perspectiva de muito longo prazo
eventualmente ele poder vir a regressar para esta zona. É apenas uma especulação muito especulativa este possível movimento, mas tudo dependerá do que é que ele vai fazer aqui, e se começar a surgirem resultados e investidores, certamente o título poderá vir para estas zonas. E hoje fiz contigo esta análise a diversas ações que poderiam pertencer ao teu portfólio. Um grande abraço, bons trades, tchau!